Pode começar. Boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa última live do ano, com um tema importantíssimo. Tenho certeza que vai ser mais uma noite de muita riqueza, né? Hoje trazendo aqui a nossa liga da Unirio, que a professora Maria Marta é a coordenadora, a professora Érica vai nos trazer um monte de informações bacanas, importantes, e estamos fechando o ano com chave de ouro. Espero que vocês aproveitem bastante. A querida Adriana está aí, que eu estou vendo. Beijo, muito obrigada. O que eu queria era poder estar com vocês, mas eu estou com um problema seríssimo familiar, problema de doença grave, e eu não estou podendo ficar. Então, eu pedi a professora Maria Marta, que carinhosamente me atendeu, ela vai coordenar essa live e eu vou buscar ouvir aqui, mas não posso continuar direto, tá? Se cair, eu peço mil desculpas a vocês, mas tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa. A professora Adriana é neuro, então a gente vai ter uma discussão aqui muito rica. Né? Então, muito obrigada, professora Maria Marta, que dispensa comentários sobre o seu currículo maravilhoso, neonatologista, professora da Unirio, da diretoria da nossa SOPERJ. Então, tenho certeza que será uma noite muito boa, muito gratificante para todos nós, tá bom? Passo a palavra para minha amiga. Maria Marta, com você. Obrigada. Bom, boa noite a todos. A vantagem do ficar gravado é que isso poderá ser um bom dia, boa tarde em algum momento. E a pessoa pode, né, assistir posteriormente. Bom, a dinâmica dessas sessões, elas ocorrem com o protagonismo das ligas acadêmicas. O GT de Ligas Acadêmicas da SOPERJ abarca todas as ligas que existem no estado do Rio de Janeiro, que têm suas representações, com seus coordenadores, orientadores, seus presidentes de ligas, e, ao longo do ano, nós tivemos várias apresentações. A apresentação de hoje é pela Liga Acadêmica da Unirio. Eu faço parte desse GT das ligas acadêmicas, mas também estou nessa função aqui hoje, na questão de coordenação ou de orientação da liga. Nós também temos aqui hoje à noite a professora Adriana Brito, que é também da diretoria executiva da SOPERJ, e com uma felicidade enorme por ter também sua área de atuação dentro da neuropediatria, que o caso a ser apresentado envolve por demais a temática, né? Bom, Adriana, se você quiser falar alguma coisa agora, antes de eu passar para a Letícia, que é a acadêmica que vai apresentar, esteja super à vontade e a gente, em seguida, parte para a Letícia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, especialmente aqui vendo a Érica, né? Uma querida. Aí, bom te ver, todo tempo sem te ver você na telinha. Desejo boa sorte aí para a apresentação, então acho que vamos à Letícia, né? E aí depois a gente vai fazendo mais comentários. Então, Letícia Barreto, ela é acadêmica do curso de Medicina da Unirio, está cursando o 8º período do curso de Medicina e vai apresentar o tema. Logo em seguida, a Érica, que é a nossa neuropediatra do serviço do Hospital Universitário Gafreguingue, vai fazer seus comentários e a gente depois parte para algumas discussões que eu tenho certeza que serão bastante enriquecedoras. Letícia, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade. Vou começar compartilhando aqui a minha tela. E se as pessoas desejarem desligar a sua tela, fica melhor para o equilíbrio e estabilidade da apresentação. Todos conseguem visualizar? Sim, Letícia, está super bem. Pode continuar. Então, nós vamos começar a nossa aula sobre a miotrofia muscular espinhal. Daremos enfoque no diagnóstico precoce
Nossa agenda inclui, então, a apresentação do caso clínico, a definição da amiotrofia muscular espinhal, a fisiopatologia, o diagnóstico, o prognóstico, então, o tratamento. Bom, o caso clínico trata-se de uma queixa principal do atraso motor. Essa criança chega com 2 meses, com diminuição da movimentação espontânea nos 4 membros e não realiza sustentação cefálica. Ela possui baixo peso ponderal, não se alimenta bem, está em uso de leite materno e fórmula, não chora por fome, nega engasgos ou distúrbios do sono. Na história patológica pregressa, com 1 mês de vida, teve Covid-19, realizou frenectomia devido à dificuldade de sucção. Também realizou acompanhamento com fono e obteve melhora, mas ganhou pouco peso. Há uma semana, inicia a fórmula por baixo ganho ponderal, agendado também com dermatopediatra por conta de pele moteada com hemangiomas em face direita, agendado cariótipo e ecocardiograma pela geneticista. Nos exames anteriores, nós temos uma ultrassom transfontanela normal, inclusive no local do hemangioma, um ultrassom abdominal normal, um ultrassom de quadril normal. Aqui é importante destacar, né, que o ultrassom de quadril geralmente é realizado para buscar luxações do quadril. Talvez não foi relatado aqui no exame físico, na anamnese, né, nem pela mãe, a realização da manobra de Ortolani Barro, mas caso essa manobra tenha sido positiva, talvez tenha sido um dos motivos para a solicitação desse ultrassom. Na última ultrassom, houve um ganho maior de peso, mas continua no percentil 50 em relação ao ultrassom e possui uma redução simétrica dos fêmurs. A mãe gestou para um parto, a criança nasceu a termo de 40 semanas e 3 dias, em parto vaginal, bolsa rota no ato, boa vitalidade ao nascer, com alta em 48 horas, sem intercorrências perinatais. A triagem neonatal foi negativa. Na história familiar, o tio-avô paterno tem um grande hemangioma no rosto. Então, aqui na anamnese, os pontos de destaque. O atraso no desenvolvimento motor. Essa criança, ela não realiza movimentação espontânea dos 4 membros. Isso já é presente desde o momento do nascimento, algo que nós avaliamos até para pontuar o Apgar. Não realiza sustentação cefálica, que deveria estar presente já no 2º mês de vida. Possui dificuldade de sucção, mesmo depois da frenectomia, né, já que essa criança não recuperou o peso. E também tem um desenvolvimento de linguagem social adequado para a idade, né? Ela emite sons, observa o rosto e o sorriso é reativo e espontâneo. Isso nós veremos agora em relação ao exame físico, tá? Isso é muito importante porque nós falaremos adiante. Então, além disso, é importante destacar que a triagem neonatal foi sem alterações. Então, aqui na anamnese, nós percebemos que na história patológica pregressa, essa criança teve Covid, tem uma pele moteada com hemangioma em face direita, foi agendado um cariótipo, ou seja, essa criança foi encaminhada para o geneticista. A questão é por quê? Então, vamos ver aqui no exame físico, né, além desses dados da anamnese, do atraso no desenvolvimento motor, quais são os dados no exame físico que levaram, né, esse encaminhamento para o geneticista. Então, na ectoscopia, tem bom estado geral, eupneica em ambiente, ativa, reativa, com boa interação com o examinador, corada, hidratada, acianótica, anictérica, pele moteada com hemangioma em face direita e mãos com dedos de sobreposição. Essas duas características unidas com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor podem ter feito com que esse pediatra geral encaminhasse essa criança para o geneticista, talvez aí sendo até um ponto de confundimento no diagnóstico. Então, vamos seguir. Na antropometria, o perímetro cefálico é de 38 centímetros, isso corresponde, né, ao percentil 50, ao Z-score 0.
o peso de 3,970 kg aos 2 meses está abaixo do percentil 3 ou do Z-score -2, isso equivale a muito baixo peso. As fontanelas estão normotensas, com medida de 2 polpas digitais. No exame cardiovascular, pulmonar e abdominal, a única alteração é a presença da respiração paradoxal, que é na inspiração, a retração do tórax, na expiração, com uma flexão abdominal. E o tórax em cima. Tudo isso será mostrado adiante. Bom, aqui no exame neurológico da criança, no exame mental, ela apresenta o sorriso social, ela acompanha o olhar, o som, ela está acordada e apresenta Glasgow 15. Então, esses são bons sinais que apresentam para a gente que essa é uma criança que está ativa, atenta ao ambiente. Ela acompanha com o olhar, ou seja, e ela apresenta, né, a audição, já que ela acompanha também o som. Nos pares cranianos, ela apresenta miofasciculação de língua, que nós falaremos um pouco mais adiante. A movimentação ocular extrínseca não apresenta alterações. As pupilas estão simétricas e fotorreagentes. Os movimentos faciais são simétricos, mas não foi possível avaliar a deglutição. Em relação ao tônus, ela possui uma hipotonia global com predominância axial, isso é, no tronco, mas também está presente nos apêndices, que são os membros. Em relação à força e os reflexos, ela possui força grau 2 nos membros, ou seja, ela não vence a gravidade, e ela possui a reflexia global, ou seja, os reflexos não estão presentes. A sensibilidade, a coordenação e a marcha não foram avaliados. Bom, aqui está uma representação da miofasculação de língua. E aqui, a respiração paradoxal. A inspiração, em vez de haver, né, um aumento da caixa torácica, há, na verdade, um movimento meio compressivo. E na expiração, no lugar de haver um relaxamento, há uma tensão também. Isso por conta, né, da dificuldade respiratória de coordenação muscular. Então, vamos falar da miotrofia muscular espinhal, a AME. É uma doença autossômica recessiva, cuja prevalência é de 1 a cada 10.000. Essa doença está relacionada com a proteína de sobrevida do neurônio motor. É uma mutação que está localizada no exon 7, cuja principal causa é uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Mas não é presente em todos os casos, só, na verdade, uma minoria, menos de 10% das amiotrofias musculares espinhais não estão relacionadas a essa deleção, ou seja, é uma deleção muito prevalente. O fenótipo vai estar relacionada à funcionalidade da proteína do neurônio motor de sobrevivência 2. Ou seja, quanto maior a expressão, a funcionalidade da SMN2, mais branda é a miotrofia muscular espinhal. Então, de 85% a 90% estão relacionadas com mutações da SMN1, que é a proteína de maior expressão, e apenas de 10% a 15% vão estar relacionados diretamente com uma mutação da SMN2. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai ter a SMN1 não funcionante com a SMN2 altamente expressiva e funcional, fazendo com que o quadro seja mais brando. E, além disso, é importante destacar que a AME é a causa monogênica mais comum de mortalidade infantil, sem um tratamento. Então, aqui nesse esquema, a gente pode ver, né, com a citosina aqui no exon 7, você tem uma produção ideal da SMN. Quando você tem uma translocação, uma substituição da citosina pela timina, você diminui
a expressão da proteína saudável. Com isso, você contribui para a morte do neurônio motor. Nós falaremos um pouquinho mais adiante da fisiopatologia. Então, aqui nós temos o espectro da classificação clínica da atrofia muscular espinhal. É importante destacar o clínica, porque muitas pessoas confundem o número de cópias da SMN2 para a classificação, mas a classificação é primariamente clínica. Então, pode haver casos em que há uma maior expressão da SMN2 em casos que, teoricamente, a gente teria pouca expressão, como é o tipo 0. Ele só tem um número de cópias, mas pode haver um caso que há uma maior, né, número de cópias da SMN2, e não é por conta disso que o tipo será diferente. A classificação é clínica, não laboratorial molecular, tá? Então, são 5 tipos, que vai do 0 ao 4. O mais grave é o tipo 0, que vai ter início pré-natal. Então, é o único tipo que vai requerer suporte respiratório ao nascer. Essa criança não vai ser capaz de sentar, não vai ser capaz de ficar em pé, não vai ser capaz de andar e possui expectativa de vida menor do que 6 meses. Já em relação ao tipo 1, ela tem o início até os 6 meses de idade. Ela não vai requerer suporte respiratório ao nascer, mas como é o caso da paciente, que apresentou antes dos 6 meses, abriu o quadro mais ou menos com 1 mês de vida, ela não vai ser capaz de sentar sem tratamento, ou ficar em pé, enfim, adquirir as habilidades motoras, né? E a expectativa de vida sem tratamento é menos de 2 anos. Então, a partir do 2, a gente tem uma expectativa de vida melhor, né? Não vão querer suporte respiratório, já vão ser capazes de sentar. Os únicos que vão ser capazes de ficar em pé a partir do 3, né? E o 3, ainda assim, para andar, requer, né, uma assistência, mas pelo menos eles conseguem chegar até a vida adulta. E é importante destacar que o tipo mais prevalente são os tipos mais graves, que é o AMI tipo 1, e ainda bem, né, o tipo 2 não é tão prevalente assim, o tipo 0, perdão, não é tão prevalente assim, mas o tipo 2 também é, essa criança vai chegar mais ou menos aos 5 anos. Então, a gravidade, ela meio que, o número 0 é o de maior gravidade, o número 4 é o de menor gravidade. Então, essa classificação aqui é pela avaliação clínica, a AMI tipo 1, repetindo, vai ter diagnóstico gestacional, ela vai nascer com insuficiência respiratória perinatal. A tipo 1, ela vai nascer bem, mas ela não vai adquirir as habilidades, né, neuropsicomotoras, principalmente motoras, né? Então, se a criança não... Perdão, gente. Apenas as habilidades motoras. Eu estou repetindo neuropsicomotoras, mas a M é apenas de habilidades motoras. A cognição dessa criança está completamente preservada. Então, a síndrome aqui de Wernicke-Hoffmann, a criança não vai sentar, pode ter essa insuficiência respiratória restritiva, né, com a presença do tórax em sino, com a respiração paradoxal. Na M tipo 2, ela vai sentar, mas ela não vai conseguir andar. Na M tipo 3, com mais de 18 meses, ela vai adquirir marcha. Muitas vezes a sustentação do tronco vai se tornar difícil, então vai desenvolver escolioses. E na tipo 4, é o tipo mais brando, vai apresentar apenas fraquezas em membros inferiores. Então, aqui falando da fisiopatologia. Então, vai haver uma degeneração celular por conta da deficiência da proteína de sobrevivência do neurônio motor. O núcleo do neurônio motor está localizado no corpo anterior da medula espinhal, fazendo, né, conexão com os músculos, inervando-os para a movimentação. Além disso, há núcleos motores no tronco cerebral inferior que farão a inervação, principalmente da cabeça, como, por exemplo, da língua. Então, por isso, a miofasciculação. A fraqueza muscular proximal vai ser simétrica, progressiva, global e vai cursar com atrofia. Por quê? Trata-se de uma fraqueza no segundo neurônio motor. Então, esse neurônio ele é responsável pela manutenção basal do tônus. Então, com isso, vai haver a hipotonia, o que é presente no nosso paciente,
e a atrofia, porque esse músculo, né, por conta, né, da perda da inervação basal e da utilização, ele vai atrofiar. Está presente principalmente em membros inferiores, mas também em membros superiores. Vai cursar com a reflexia, porque os reflexos, eles é um arco, né, que faz com base na sensibilidade, nas vias aferentes, e aqui chega na medula, que faz a aferência para o nervo, o segundo nervo motor, que não vai estar funcionante. Então, o reflexo não vai conseguir ser completado. A insuficiência respiratória vai ser restritiva progressiva, por quê? Por conta dessa incapacidade motora nos músculos, como de recrutamento, né, da caixa torácica, não vai realizar a expansão correta e não vai recrutar o vélus. Então, vai ser uma insuficiência respiratória restritiva. Vai ser importante em relação também ao tratamento. Então, aqui, para o diagnóstico, suspeitamos de qualquer criança com fraqueza ou hipotonia inexplicáveis, com sensibilidade e cognição preservadas. Eu estava falando, né, alteração neuropsicomotora, mais uma vez me retrato aqui. A alteração da AME é apenas motora. A sensibilidade e a cognição vão estar preservadas porque a proteína de sobrevivência do neurônio motor é apenas do neurônio motor. A sensibilidade, as vias sensitivas, a cognição vão estar preservadas. É apenas, né, os neurônios motores que vão estar, e os que estão aqui do campo cerebral, que vão estar comprometidos. Então, a nossa criança, ela sorri, ela acompanha o som, ela interage visualmente, mas ela tem uma incapacidade, né, motora. Ela não desenvolve motoramente porque há, né, uma pulpitose desses neurônios. Então, aqui nos sinais e sintomas, nós vamos ter um histórico de dificuldades motoras, uma perda de habilidade. Muitas vezes essa criança ela consegue adquirir habilidades e depois ela começa a perder por conta, né, da deficiência da proteína. A fraqueza muscular, principalmente, né, proximal, também cursa com hiporreflexia, ou arreflexia, fasciculações da língua, sinais de doença do neurônio motor inferior no exame, ou seja, essa flacidez, essa arreflexia, essa hipotonia, e a CK vai estar normal ou levemente elevada. Isso é importante porque nós temos a distrofia muscular de Duchenne, que vai cursar muitas vezes com sintomas e sinais e sintomas que são parecidos, mas vai haver um aumento dessa proteína, indicando, né, a lesão do músculo. Nesse caso, apenas do neurônio motor. Então, o diagnóstico, ele fecha com os testes genéticos moleculares, com a deleção homozigota dos exon 7 na SMN1. Mas lembra para vocês que eu falei que, em alguns casos, essa deleção não está no exon 7? Então, por isso que a gente precisa também estar atento em relação ao pedir o exame. E é por isso que eu vou mostrar o fluxo diagnóstico para vocês. O sequenciamento da SMN1 ele é realizado se apenas uma única deleção for identificada. Ou seja, se você tem uma alta suspeição, mas não tem uma deleção em homozigose, você faz o sequenciamento da SMN1. Então, vamos clarear um pouco em relação ao fluxo diagnóstico. Aqui eu mostro para vocês a hipotonia apresentada por esse lactente, né? Como ele não consegue se sustentar. Aqui, no caso, já é um lactente que senta, ou seja, apresenta, né, a M tipo 2 ou tipo 3, que já consegue sentar, porque tipo 1 não consegue. Aqui é o tórax em si, né, mostrando, né, essa restrição respiratória. Aqui é o sinal de Groves, presente em crianças maiores que já deambulam. Geralmente, ele é mais presente em Duchenne, mas como eu falei, a AME tipo 4, ela apresenta depois de 5 anos. E caso você, assim, a criança está apresentando todos esses sinais, você desconfia de Duchenne, mas não tem aumento da CPK, entra como um diagnóstico diferencial. Aqui é o decaimento da cabeça, porque essa criança não consegue fazer o controle cefálico, que é o caso da nossa paciente. Aqui destacando os apêndios, onde apresentarão a fraqueza. Aqui, ó. Na hora do tummy time, ela nunca consegue levantar a cabeça, né? A mãe fala. Então, aqui, o fluxo diagnóstico. Você vai ter essa suspeita que eu caracterizei.
e você vai fazer o teste genético molecular buscando, né, as cópias da SMN1. Então, caso você apresente no resultado desse exame as 2 cópias, significa que esse paciente não tem deleição. Então, a princípio, não é AME e a gente vai buscar outras doenças neuromusculares. Mas, caramba, ele tem as 2 cópias, mas ele tem uma clínica altamente sugestiva. A CPK tá normal, ele tem focinho, cheiro, cor de AME. A clínica é soberana, então você pode pedir o sequenciamento genético. Como eu falei, menos de 10%, mas ainda assim, o número de pacientes pode apresentar um defeito que não seja na deleção do braço curto do cromossomo 5, no exon 7. Então, pode pegar através de sequenciamento genético. E aí, caso haja mutação de ponto, você fecha a AME. Se na suspeita você faz o exame molecular e ela tem apenas uma cópia, ou seja, ela tem apenas uma deleção, você vai para o sequenciamento genético. Se ela não tem nenhuma cópia, ou seja, ela tem a deleção em homozigose, você fecha a AME. Mas agora, essa criança chegou com triagem neonatal positiva, que não foi o caso da nossa paciente. A nossa paciente apresentou triagem neonatal negativa, sem alterações. Na triagem neonatal, você, como o nome diz, é uma triagem, é um rastreio. Você não fecha diagnóstico, você fecha com um sequenciamento genético. Mas agora, como assim essa criança teve triagem neonatal negativa? Então, ela não está inclusa na Política Nacional de Triagem Neonatal. Ela só está disponível, a triagem da AME, em Belo Horizonte e em Brasília. É um exame de PCR pesquisando a deleção em homozigose na SMN1 e o sequenciamento, né, vai servir para fechar o diagnóstico. Ou seja, pode acontecer também dessa criança ter uma triagem neonatal negativa e ser uma mutação de ponto. É importante para rastrear, ou seja, vai pegar um grande número de pacientes, mas também não pega todos eles. É um exame sensível, mas não tão específico. Eu espero não ter confundido os termos. Então, aqui, o prognóstico sem tratamento, apenas 8% dos pacientes vão chegar aos 20 meses de vida, isso é, menos de 2 anos de idade. Então, eles vão começar perdendo, né, a capacidade nutricional. A gente pode ver que a nossa paciente ela tem uma dificuldade de sucção, ela tem um baixo peso, ela já tem, né, uma dificuldade respiratória, o tórax já está em sino, ela tem uma respiração paradoxal, né? Então, muitas vezes os pacientes evoluem para a ventilação, suporte ventilatório. Ela vai declinar, né, motoramente, então ela vai ter um declínio motor. E aí, nos níveis mais baixos da proteína, que o neurônio motor vai entrando em apoptose, você vai ter um rápido declínio. Então, esse paciente pode parar muitas vezes e não consegue respirar e vem a óbito. Não consegue respirar, se alimentar. Aqui, sem tratamento, né, no esquema para apresentar, né, a aquisição de habilidades motoras. Na tipo 1, você, na fase pré-clínica, ela vai conseguir algumas habilidades, mas depois ela logo vai perdendo, né? Porque antes dos 6 meses de vida, essa criança nem chega a sentar, ela já já expressa a doença. No tipo 2, essa criança senta, essa criança não consegue andar, ela vai perdendo. No tipo 3, ela pode chegar a andar, mas ela vai perdendo ao longo do tempo. E tratamento? O tratamento é baseado na equipe multidisciplinar. A gente tem que fornecer nutrição adequada, a gente tem que ter uma assistência respiratória e a gente tem que tratar ou prevenir complicações de fraqueza, como falei, por exemplo, a fraqueza axial, essa criança evolui com escoliose. Então, a gente envolve, né, a fisioterapia respiratória, a ventilação não invasiva, muitas vezes, pelo menos à noite, para recrutar alvéolo funcionante, para evitar essa insuficiência respiratória restritiva. A gente vai realizar a gastrostomia, às vezes, se for necessário, um suporte espinhal, entre outras medidas. Mas isso não vai impedir a progressão da doença, vai dar alívio ao paciente.
Mas, atualmente, nós temos as terapias modificadoras de doença. Nós temos 3 aprovadas pela Anvisa, 2 são já incorporadas no SUS, que é a Spinraza, que é intratecal, e a Risdiplam, que é via oral. Elas vão agir na SMN2, ou seja, elas vão aumentar a funcionalidade do gene da SMN2 e vão fazer com que essa clínica seja mais branda, vai diminuir, muitas vezes, até um pouco a expressão da doença, mas ela não vai modificar o gene. E o principal gene causador é a mutação da SMN1, ou seja, a mutação, no caso desses 2 medicamentos que são incorporados pelo SUS, vai continuar lá, mas você vai aumentar a expressão da SMN2 para que você tenha uma sintomatologia mais branda. O Zolgensma está aprovado pela Anvisa, mas ainda não foi incorporado no SUS. Ele é uma terapia gênica, vai substituir o vetor viral, o gene mutado. Ou seja, o gene mutado vai ser substituído por um vetor viral, se não me engano, de adenovírus, por uma SMN1 íntegra. Então, essa proteína, esse gene vai produzir uma proteína funcional da SMN1, modificando a causa da doença. Então, isso muda completamente o paradigma que antes se tinha de uma criança chegar no máximo até antes dos 2 anos de idade. Então, aqui a mensagem final, antes de passar para a doutora Érica, é destacar como o diagnóstico precoce é fundamental, porque com os medicamentos que vão agir na SMN2, eles vão diminuir a sintomatologia, vão fazer com que essa evolução seja mais retardada. Então, se a gente conseguir diagnosticar antes, a gente consegue retardar, muitas vezes, a progressão da AME. Isso sem falar no Zolgensma. Isso eu vou deixar para a doutora Érica. Então, a gente, com base no diagnóstico precoce que não foi realizado, assim, foi realizado no nosso paciente, mas poderia ter sido realizado antes, porque provavelmente ela já tinha essa hipotonia desde o nascimento, ninguém observou, a miofasciculação de língua, assim, são sinais, sintomas que nos atentam para a AME, e ela foi encaminhada para a geneticista, foi fazer um teste de cariótipo que não ia responder nem apontar para a AME, ia provavelmente vir normal, e muitas vezes essa investigação continuaria às cegas. Então, está aí a importância também do exame físico, da boa anamnese no paciente, sempre examinar, os recém-nascidos, as consultas de puericultura. Então, o início das terapias em fase pré-clínica ou mesmo estágios iniciais da doença podem mudar todo o curso. Então, vou passar aí para a doutora Érica. Muito obrigada. Letícia, ótima apresentação, tá? Deu para perceber que você mergulhou na teoria, na ciência e ainda falou com desenvoltura. Muito bem. A doutora Érica, para quem ingressou na apresentação de hoje, após ao nosso início, a doutora Érica Conte Rua. Ela é pediatra com área de atuação em neuropediatria. Ela trabalha no Hospital Universitário da Freguini, é de lá que a gente, então, se conhece e envolveu todo esse grupo. E a Érica tem essa relação com a paciente em questão. E, Érica, o que eu vou passar para você, mas o que a gente gostaria muito era de que você abordasse porque depois eu vou colocar o que foi essa doença no início da minha vida profissional, tá? Mas queria que você colocasse os desafios, as questões relacionadas ao subsídio via SUS e as possibilidades de investimentos em pesquisas científicas ou trabalhos multicêntricos que a gente sabe que vêm sendo realizados e o que a gente tem para falar para essa galera aí mais nova também, que está aqui junto com a gente, e também quem vai assistir posteriormente. Ótimo. Obrigada, professora. Parabéns, Letícia, pela sua apresentação. A gente conversou bastante ao longo do desenvolvimento da apresentação e ela foi muito dedicada mesmo.
Então, esse caso, para mim, foi um caso muito relevante. Assim, eu pensei muito nos pediatras gerais, quando foi fechado o diagnóstico, como foi toda a condução, né? Porque, vamos lá, primeiro que realmente o pessoal que está se formando agora vai viver um momento revolucionário, já está vivendo um momento completamente revolucionário, que são as terapias gênicas, e isso está mudando a história natural das doenças, né? Doenças que a gente não tinha absolutamente nada para fazer e só esperava o prognóstico que vocês viram, que a Letícia colocou, e que agora a gente tem o que fazer e muda muito. Né? Então, assim, coisas que eu considero relevantes no caso foi, em primeiro lugar, né, sempre lembrar, como no caso que foi apresentado agora, uma hipotonia muito importante, hipotonia que chama atenção, associada a dificuldades de discussão, sintomas bulbares, né, dificuldade respiratória, a gente tem que pensar em doenças neuromusculares. É claro que a avaliação dos reflexos tendinhos profundos, ela traz uma grande vantagem no exame físico neurológico, porque a ausência deles direciona muito o neurologista, ou enfim, o médico que está fazendo o exame físico no momento, a pensar na topografia e perceber que está diante de um caso de uma doença neuromuscular e não do sistema nervoso central. Mas essa paciente tinha muitos fatores confundidores, tinha o hemangioma, né, tinha a questão da hipotonia com uma dificuldade de sucção, mudou de pediatra 3 vezes, então acaba que, enfim, eu acho que a gente conseguiu um diagnóstico com um tempo muito bom para enfim, para como foram as coisas acontecendo, né? E o que eu queria ressaltar, né? Alguns pontos, né? Que eu acho importante. A Letícia colocou que a triagem neonatal foi normal, né? Não teve alteração. O que acontece é que a triagem neonatal, no público e no privado, você tem como fazer triagem de inúmeras doenças, né? Hoje, a gente tem na triagem neonatal, pelo SUS, mais doenças do que a gente já teve. Hoje em dia, a gente já tem a toxoplasmose, em alguns estados já tem alguns erros inatos, e para a AME só tem Belo Horizonte e Brasília, mas está tendo muita discussão política acerca disso, para expansão, para doenças também de imunodepressão, de doenças SCIDs, né, que são as imunodeficiências, e AME para ser ampliada para todo o país. Mas a gente tem problemas também quanto a isso no privado, né? Aqui estão formando os pediatras que também vão atuar em consultório. E quando você pede uma triagem neonatal, existem vários laboratórios e vários nomes diferentes. Existe o teste do pezinho ampliado, o teste do pezinho plus, e cada laboratório ele tem um nome diferente, e se você não se informar do que está incluído nesse teste do pezinho que você está pedindo, você vai pedir sem saber o que tem. E vai perpetuar a ideia de que o teste do pezinho foi negativo. Mas está negativo para o quê? Então, você tem que verificar. Não só quando você pega o resultado na sua mão de alguém que pediu, ou quando você vai pedir, criar a sua rotina de qual teste do pezinho que você, que doenças que você vai pesquisar, né? Então, isso é um desafio também. Não acho que o desafio seja só no SUS, né? Eu acho que o desafio também é na medicina privada. A gente entender a importância de que doenças que a gente tem que criar. E existe uma regra para que as doenças entrem no teste do pezinho. E que essa regra, em geral, é que sejam doenças que existe como fazer o diagnóstico definitivo, a AME tem, é rara, mas tem tratamento, a AME tem. O tratamento precoce
faz diferença no prognóstico, AMI também. E então ela tem que estar no teste do pezinho. É fundamental. AMI tem que estar no teste do pezinho. Se acabou a aula, vocês não lembram nada de AMI, mas lembrarem, não, eu vou passar pedindo meu teste do pezinho, AMI, eu já ganhei o meu dia aqui, né? Porque isso daí, a mãe, a família, isso me marcou. A família me falou, se eu soubesse, eu queria ter feito. Então, a gente acaba que só percebe o valor quando passa por isso, né? Então, eles falaram, eu nunca tinha ouvido falar que eu poderia saber dessa doença antes. Mas é isso, né? E é uma doença rara, mas não tão rara, 1 para 10 mil. Né? Então, não é tão rara assim. Acho que, então, queria alertar, queria trazer essa discussão do teste do pezinho, queria colocar a importância desses sinais de alerta, dessa hipotonia, a miofasculação. Acho que se ali, na hora da dificuldade da sucção, o pediatra pegasse a boquinha da criança, tá, no exame físico não lembrou, mas geralmente a gente abre a cavidade oral, vê a linguinha, viu a miofasculação? Miofasculação é um sinal muito específico de AMI. Então, assim, abriu a boquinha para examinar, ou abriu a boquinha para, antes de fazer a frenectomia, quem viu esse freno lingual, que agora está na moda, todo mundo perde o freno lingual, né? Se viu, como que não viu a linguinha tremendo? Né? Então, assim, acho que isso foi algo também que me chamou muita atenção. E falar, né, rapidamente dos tratamentos, né, que uma coisa que a gente discute bastante é assim, como é difícil um tratamento ser aprovado pelos órgãos, né, pelos órgãos reguladores, Anvisa, FDA e, enfim, na Europa também, e como foi rápida a aprovação, né, dos tratamentos, porque os resultados foram absurdos, né, foram incríveis. E como as famílias também atuaram, né, em todos os países, mas no Brasil foi muito forte a militância familiar e como que a gente tem hoje incorporado ao SUS 2 drogas de um custo alto, mas que de fato faz muita diferença, né, na vida dessas crianças, na mudança do prognóstico, né? E então a gente hoje em dia as 3 drogas, como a Letícia falou brilhantemente, elas já estão aprovadas pela Anvisa, então por bula já pode ser feita. E incorporado ao SUS, quem trabalha ou trabalhou em um hospital do SUS sabe que tem aquele formulário chamado LME que a gente preenche quando são medicamentos de alto custo. E você vai, leva no Farms e pega a medicação. Então, é assim, para o Rigiplo e para o Spinraza, é assim que funciona. Está no SUS, incorporado ao SUS. Então, fez o diagnóstico, a gente já tem tratamento para oferecer para esse paciente. A terapia gênica é que ainda, que já é aprovada pela Anvisa, ela já foi, ela já tem a liberação também, já tem o PCDT, já passou por essa etapa, só não foi publicado. E essa publicação é que depende para que ela seja incorporada ao SUS como essas outras 2 drogas. As 3 drogas, nos estudos pivotais, até o momento, as 3 drogas estão tendo um resultado muito bom em termos de manutenção de marcos motores, melhora de marcos motores, função motora, manutenção de função bulbar, ou seja, não ter necessidade de dependência de ventilação mecânica, conseguir comer via oral sem necessitar de gastrostomia, sem necessidade de suporte. São os resultados mais assim que as 3 drogas estão demonstrando nos estudos pivotais. As diferenças, né, é que a gente está usando termos inspirados em Rigiplans, ou Gesma, são nomes comerciais, tá? Só que
os nomes que não são da substância são bem difíceis de pronunciar. Mas, assim, o Rispanch é oral e é tomado todo dia, uma solução. Todo dia tem que tomar. E o Spinraza, ele é feito uma injeção intratecal de 4 em 4 meses, sendo que no início do tratamento a frequência é um pouco menor, mas depois a manutenção é de 4 em 4 meses. E o Zolgensma é uma aplicação única venosa. Né? O Risdiplam e o Spinraza, eles atuam no SMN2, fazendo com que ele forme proteína SMN mais funcional. Tá? O SMN2, ele naturalmente, ele só faz a proteína SMN cerca de 5 a 10% do que a gente precisa para o nosso corpo funcional. Mas quando você faz a alteração ali com essas duas drogas, você consegue fazer uma proteína funcional num percentual maior. Enquanto o Zolgensma, você vai colocar uma cópia íntegra do SMN1 junto a um vetor viral, que é o AAV9, que é um vírus que é inócuo e não causa doença nas pessoas em geral, mas é tipo um vírus, enfim, que carrega, então ele é injetado na veia e vai até os corpos, né, dos neurônios motores e consegue carrear essa cópia íntegra da SMN1. Então, conseguindo fazer com que o corpo produza essa proteína funcionante. E você não repete, você faz essa injeção uma única vez. Não é considerado ainda cura, tá? Os estudos ainda não tem como provar o quanto isso dura, né? O quanto a gente tem essa recuperação completa mesmo, né? E na verdade não é completa. Uma coisa muito importante também para eu colocar aqui, não querendo me estender muito mais, mas é que o que a gente perde de neurônio motor, a gente perde. Por isso que é a luta contra o tempo. Pensou em AME, a gente tem que ter o diagnóstico, tem que ter o início do tratamento. Porque o que a gente perdeu de neurônio motor, a gente perdeu e não volta mais. Então, o início desses tratamentos, qualquer um dos 3, ele é fundamental que seja o quanto antes, porque os resultados, eles dependem muito disso, né? E eu acho que basicamente esses já eram os pontos principais que eu queria levantar aqui. Professora Maria Marta, alguma colocação? Nós temos ainda algum tempo. Eu acho que é fundamental, tendo a Adriana aqui junto conosco, não sei se ela continua, acho que sim, que a gente passe a palavrinha se ela não quer falar alguma coisa. Eu quero falar, sim, como pediatra geral e pediatra que já viveu o diagnóstico dessa doença, tanto em consultório quanto em unidade de internação, mas numa outra época. Então, eu acho que isso, o encantamento meu para esse assunto tem muita relação com a minha angústia e vivência afetiva e de perdas, né, do passado. Adriana Brito, você se encontra ainda online? Sim, Adriana está. Adriana? Oi, Maria Marta. Eu ouvi tudo, é porque eu caí de repente. Tá. Então, eu acho que você, como neuropediatra, certamente deve ter algo a comentar e tal, e aí depois eu falo como pediatra geral. Olha, primeiro eu queria parabenizar, né? Nossa, Letícia parece uma professora. Né? Então, foi muito boa a apresentação. A Érica, então, né? Érica, uma querida. Eu não tenho muita coisa a acrescentar, porque eu acho que foi dito tudo o que precisava ser dito para o pediatra geral.
O que eu quero dizer, que eu acho que é muito importante, é que as pessoas têm muito medo do exame neurológico, né? E, nesse caso, o exame neurológico ele é o que vai fazer você pensar nessa principal hipótese, porque um exame neurológico bem feito, e nesse caso, ele aponta para a localização da alteração. Como é possível ver, né? Se for feito um bom exame neurológico, ele já vai apontar para onde está o problema, a alteração. E daí, a partir daí, então, solicitar os exames necessários, enfim, a abordagem necessária, mas então, assim, dizer para os pediatras que eles treinem o exame neurológico, que eles saibam fazer o exame. O desenvolvimento, nesse caso, também é fundamental, como a Letícia até falou, né? Está localizado ali, é um problema motor, não é um problema de linguagem social, é um problema motor. Então, assim, saber avaliar muito bem o desenvolvimento, é um bebê muito pequenininho, inclusive ela colocou ali a questão da sensibilidade, a gente não consegue avaliar a sensibilidade num bebê dessa idade, a não ser a sensibilidade dolorosa, enfim, porque a gente precisa que o paciente colabore, diga para a gente. Então, nessa idade, a gente não consegue avaliar, mas então, assim, fazer o exame neurológico, então fazer um exame físico bem feito, avaliar o desenvolvimento, isso é fundamental para todo médico, pediatra. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar e dar os parabéns novamente, porque foi ótimo, maravilhosa apresentação, parabéns. Obrigada, Adriana. Obrigada, doutora Adriana. Obrigada também a doutora Érica por me auxiliar. Érica, super obrigada. E aí eu explico por que... Professora, desculpa interromper, eu vou dar aquela notícia que eu dei para vocês mais cedo. Hoje, né, a gente estava conversando sobre esse caso. Sim, claro. Né? Eu fiquei tão feliz. E essa paciente, então, ela chegou no consultório com 2 meses e meio, fez o diagnóstico com 3 meses, começou a terapia que atua no SMN2, que foi o Rigiplan, e que com 4 meses fez o Zolgensma, e agora, hoje, com 1 ano e 3 meses, ela me mandou um vídeo andando com apoio, dando os primeiros passinhos. Então, assim, Vem. Ó, segura uma aqui, segura na barra. Não, na barra. Aqui, ó. Isso. Vem com o outro pezinho, vem. Isso, vem. Segura. Isso. Ó, sem botar peso, né? Isso. Isso daí é muito recompensador, né? Maravilhoso. Realmente maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero dar um depoimento para, de certa forma, para o pediatra geral, sim. Uma doença que tem frequência, uma doença que está dentro do rol de quase rara, né? Uma doença com uma frequência baixa, ela dificilmente a gente pode cobrar do jovem pediatra que ele tenha conhecimento. O interessante, o importante é que as residências elas cumpram o papel de espelhar o escopo melhor, pelo menos de que o jovem pediatra, ao sair de uma residência, ele saiba minimamente diferenciar, não dar o diagnóstico, mas saber que algo está errado. Eu gosto de falar essa frase. Ao formarmos um pediatra, seja 2, 3 anos, hoje em dia a residência médica é em 3 anos, a gente tem que ter capacidade, como unidade formadora de residentes de pediatras, que ele saia desse treinamento sabendo discernir o que não está legal. Ele pode não ter a capacidade imediata de dizer que isto é por conta da doença A, B ou C, mas suspeitar, ter a capacidade de fazer um exame clínico minucioso, ter a capacidade de
fazer uma suspeição de que algo não está legal dentro do eixo de um exame neurológico, isso para mim é básico. Então, assim, eu não recrimino a não realização do diagnóstico. Porém, a percepção de algumas anomalias, algumas alterações que fogem ao esperado para uma criança de desenvolvimento aparentemente normal, não gosto muito dessa palavra normal, mas, enfim, do desenvolvimento esperado, eu acho que a gente tem como obrigação, e aí a Adriana está numa unidade de ensino, onde passa residente de pediatria, onde tem residente também de área de atuação, a gente no hospital universitário, eu acho que isso é uma obrigação nossa. A segunda coisa é que, lá no início dos anos 90, por eu ter abraçado a área da terapia intensiva, e aí eu não estou falando neonatal, estou falando pediátrica, muito cedo, com 2 anos de formada, 3, eu já estava sendo apresentada a doença neuromuscular, o que você colocou, que hoje a gente coloca como tipo 1. Essas crianças ficavam no respirador, e qual era a evolução delas? Elas moravam nas UTIs. Então, era difícil que você não soubesse de algum caso dentro de uma UTI pediátrica que não tivesse passado ou que tivesse, naquele momento, internado, e aí abro aspas, fecho aspas, morando dentro daquela unidade. Isso envolve uma expectativa de vida, envolve todo um gasto emocional, familiar, de esperança, porque ninguém tira, em absoluto, e era isso que a gente vivia. E aí foi mais de um caso que eu acabei acompanhando, e a primeira criança admitida, a criança que eu posso dizer número 1, admitida na UTI do Hospital Gafré, que na época, então, atendia paciente pediátrico e recém-nascido, foi uma criança tipo 1. Uma criança que entrou conosco com 2 meses, 3, no máximo, e que morou conosco até mais de 1 ano, fazendo festinha de aniversário e tal, e um belo dia ela falece numa infecção, numa sepse e tal, não tem retorno. E aí, mais tarde, não muito mais tarde, eu não tinha nem 10 anos de formada, tinha bem menos até, atendo uma criança no consultório por engasgos, vindo com uma queixa do trato digestório. Pode ser um refluxo, eu na época gostava muito de refluxo, estudava, já tinha defendido a dissertação de mestrado usando, né, essa área, e aí veio. Só que ao examinar de cara, eu vejo a miofasculação da língua, assim que eu vou examinar a criança, e vejo uma postura do tórax em sino. A evolução dessa criança foi muito triste. A família optou, na época, por não fazer nenhum tipo de investimento, a gente continuou acompanhando. Chegamos ao momento da indicação de uma gastrostomia, sonda de demora, o que fosse, para a questão da alimentação, porque ela engasgava demais. Mas a família optou por fazer o cuidado que ela achava interessante e foi, não retornou, e um dia, com menos de 6 meses, mais ou menos perto disso, ela liga para agradecer todo o apoio que teve, etc., mas dizendo que a criança tinha, como ela falou, partido para uma outra viagem. Então, quando a gente começa a acompanhar essas evoluções da terapia, é muito difícil a gente não se emocionar e não se empolgar. Então, eu sou, assim, uma entusiasta absurda, porque não foram só esses 3 casos que eu coloquei, tem mais, que passaram por mim na minha formação, e com outro desfecho, né? Não sei até onde irá essa criança que iniciou os primeiros passos, mas o fato da gente ser mais velho faz da gente acompanhar a história quase de muitos steps, né, da medicina, da pediatria. Então, Érica, eu
Aonde eu puder defender esse tipo de pesquisa, esse tipo de investimento, eu vou estar investindo. Eu acho que a gente sempre pode evoluir mais. Então, agradeço demais. Vou deixar ainda alguns minutinhos. Se alguém que está online gostaria de fazer alguma pergunta, seja para a Érica, seja para a Letícia, seja para a Adriana. E, assim, estou satisfeita que a gente tenha finalizado o nosso ano, né, Adriana Brito? Do GT das Ligas, essa foi a última. É um prazer, todo mundo sabe o quanto que a gente gosta de trabalhar com estudantes. Então, está aí aberto, se alguém tiver interesse em falar, use a ferramenta de levantar a mão e a gente passa o áudio. Adriana Brito já levantou. Vai lá, Adriana. Enquanto a gente espera as pessoas levantarem a mão, não, só para lembrar, é um ponto que é fundamental, que é uma doença de... É uma notícia difícil, né, para se dar para as famílias, então a gente também tem que ter essa sensibilidade, acho que o médico também tem que desenvolver essa sensibilidade de comunicar notícias difíceis e de acolher, de amparar essa família, esses pais. Então, não é fácil para eles, né? Não é fácil para a gente também. Então, eu queria só lembrar isso também, né? Que é a criança, é o diagnóstico precoce, é a abordagem correta, mas é também esse amparo aos cuidadores, né? Que a gente precisa desenvolver essa sensibilidade aí para lidar com isso. Eles em geral, as pessoas têm filhos com muitas expectativas, muitas fantasias, de que tudo vai correr bem, e aí quando vem um diagnóstico desse, eles passam pelo luto, né, daquele filho ideal que eles esperavam, então também a gente precisa também cuidar da família. Então, só isso que eu queria lembrar. Muito bem lembrado, Adriana. Eu lembro que uma dessas crianças, o pai comprou bicicleta, a criança saiu da UTI, ela teve, a gente conseguiu fazer a deshospitalização com a ajuda de um seguro-saúde e montou-se um hospital dentro de casa. E aquela, assim, isso envolve, né? Envolve a todos. Essas famílias ficam absolutamente adoecidas. Eu vou falar o adoecido no sentido de sofrimento. Elas são fortemente acometidas por um sofrimento. Tá? Eu acho que tem uma... Acho que teve alguém que levantou... Júlia Vieira, por favor, pode falar. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia, eu sou colega da Letícia, sou da LAPED da Unirio também. Queria parabenizar primeiro a Letícia, minha colega em outras pesquisas. Achei excelente a apresentação, extremamente didática. Não imaginei que eu fosse entender tanto quanto eu entendi. Foi realmente uma aula excelente. Eu fiquei com uma dúvida em relação à questão se existe um aconselhamento reprodutivo desses pais com crianças com AME, por ser genético, né, pela possibilidade de ter outros filhos com AME, porque eu acompanhava já no Instagram há muito tempo uma criança que tinha AME tipo 1. Ele foi um dos primeiros no Brasil a receber o medicamento quando foi aprovado, e ele tem um irmão. E esse irmão dele nasceu também com AME, e ele já recebeu a medicação logo assim que ele nasceu, porque o diagnóstico dele foi muito precoce. Então, aos 2 meses, ele já estava recebendo essa medicação e hoje, com 1 ano, ele já anda. Então, ele não apresenta sintomas de AME, apesar de ter AME tipo 1. E aí eu queria saber como é feita essa questão do aconselhamento para os pais. Exatamente como você, eu acho que imagina. Se a gente tem uma criança que nasce, né, com um diagnóstico, teste diagnóstico, o ideal é ter uma consulta com um geneticista que vai esclarecer que essa família, por ser uma doença autossômica recessiva, vai ter 25% de chance de ter outra criança, com AME também, né? Então, o ideal, no mundo ideal, todos que têm um filho
que recebe esse diagnóstico tem que passar por um geneticista que vai esclarecer esse risco, e aí a família que vai tomar a decisão, né? Agora, com enfim, sobrevivência, né, das crianças, a gente tem visto muito caso de irmãos, e eu sei o caso que você está falando, porque ela me ganhou uma proporção na mídia, né, tão grande, e que esse caso que você está falando é bem relevante, porque uma criança ela é completamente dependente de respiração, de ventilação, gastrostomizada, e o outro, cadeirante, enfim, e o outro está andando já, está ótimo. E foi feito o tratamento pré-sintomático, né? Então, a vantagem dos que têm irmãos, né, possibilita que o tratamento seja feito de forma precoce e pré-sintomática. Então, esse irmão, ele nasceu e já fez a primeira dose da medicação na unidade neonatal. Então, o resultado é maravilhoso, né? Então, é isso. AME é tempo. Quanto mais rápida a terapia ela é iniciada, menos de neurônio motor a gente está perdendo. Então, quanto mais rápido você inicia, melhor é o prognóstico. Então, é basicamente isso. Assim, tem que ter o aconselhamento, e se tem um paciente, e se ficou grávida, né, acabou ficando grávida, buscar esse diagnóstico quanto antes, para que o tratamento seja iniciado. Ótima pergunta, Júlia. Obrigada. Tá? Lembrando que realmente todas as doenças que você tem com algum tipo de envolvimento genético é de extrema importância o aconselhamento. Pedro Dreger, você está de mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? A gente já está indo para o final. Se alguém, depois do Pedro, quiser fazer alguma pergunta ou consideração, já levanta logo a mão antes de eu finalizar. E a Elizabeth, acho que vai conseguir voltar, não sei. Pedro, pode falar. Boa noite, gente. Eu sou o Pedro, também sou da LAPED. Queria parabenizar, né, a Letícia, foi uma apresentação sensacional. E a minha dúvida eu faço estágio de neonato, e essa parte do exame físico no neonato ela é bem confusa. Quando você fala da miofasculação da língua, eu vejo diversos momentos em que os bebês têm miofasculações, têm tremores, que podem ser tanto de um medicamento quanto de um comportamento. Eu queria entender melhor o olhar clínico para isso. Em que momento, tipo assim, eu suspeito disso para além do... eu vi isso aqui uma vez, mas podia ser porque a criança estava chorando, estava se espreguiçando, era efeito colateral de algum remédio, algo assim. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Não é um sinal que vai nos levar à suspeita diagnóstica. Então, se é um bebê hipotônico, hipotonia global, é difícil avaliar, eu entendo, porque o bebê ele nasce molinho, né? Então é difícil, mas é uma hipotonia que, ao longo do tempo, quanto mais você tem contato com recém-nascidos, você vai observando aos poucos que existem diferenças. Existem diferenças, podem ser sutis inicialmente, mas depois, para você, vai ficar mais aparente. E a questão da miofasculação de língua é você buscar aquela protusão de língua no momento de repouso do paciente. Aí um grande desafio. Um bebê repousado, né, é um desafio, mas realmente, quando o bebê chora, ele acaba, né, fazendo um tremorzinho da língua. Mas uma coisa até que me lembrou essa pergunta, e que foi muito interessante nesse caso, é que a pediatra que me encaminhou essa paciente na ocasião, ela também é do nosso Gafreguin, tá? E ela me ligou e ela falou: Érica, eu encaminhei para você uma criança, mas eu estou muito preocupada, porque eu acho que eu nunca peguei um bebê tão mole na minha vida na mão. Então, na hora que ela falou isso, eu falei: eu vou atender amanhã, porque é isso, é difícil, eu entendo, mas
não, você pode não ter suspeitado ali na hora da sala de parto, hipotonia é difícil de ver, miofasculação, mas você vai acompanhar esse bebê. Aí está tendo dificuldade de sugar, aí você vai examinar de novo, vai continuar tendo a hipotonia, não vai ter marco motor, e aí vai ter aquela interação, vai observar o rosto, vai dar aquele sorrisinho, mas ao mesmo tempo... E o tórax em sino também é uma coisa muito... Então, não adianta, não é a miofasculação que você vai ver, vai ser o conjunto, né? Mais alguém? Tá me ouvindo, não? Oi, tô sim, Elizabeth. Ah, que bom, que bom. Então, eu vou entrar aqui rapidinho, só para parabenizar. Que delícia de discussão, hein? Que coisa boa. Letícia, fico muito feliz com esse desenvolvimento de vocês. Isso realmente nos deixa, assim, muito honradas, sabe? Que bom que você pôde fazer essa apresentação e que todos gostaram muito. Então, faça sempre, esteja sempre conosco aqui fazendo esse bate-bola, porque isso é muito importante do ponto de vista do seu desenvolvimento e do enriquecimento do conteúdo cultural, né, científico que a gente precisa ter. Discussão maravilhosa, adorei a colocação de Maria Marta sobre essa situação que precisa ter atenção. Você não precisa saber tudo, mas você tem que saber quando é que o negócio não está bom, né? Então, esse é o primeiro assim, ponto para que a gente realmente faça um cuidado de qualidade, né? E, além disso, a colocação de Adriana, que foi fantástica, a gente falou disso na última sessão que a gente teve sobre transtorno do espectro do autismo, né? Que como é importante a gente trabalhar essa família, entender que hoje não há mais espaço, né? Pelo menos não deve haver espaço para aquele doutor só biomédico, né? Que só fala da biomedicina e não entende a importância do contexto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só para falar brevemente, eu estou vivendo esse momento aqui bastante complicado de saúde em família, né? Uma familiar em estado grave. E, assim, eu fui recebida pela doutora na UTI onde ela está, que me atendeu assim como se eu fosse uma leiga, não deu a mínima, não olhava para mim. E aí eu digo assim, a gente fala tanto disso, né? Como é importante a gente acolher o paciente, a gente acolher a família, né? É um momento de angústia, precisa ser compreendido, precisa verdadeiramente ser discutido, né? Com os alunos. E aí eu deixo sempre do que eu gosto sempre de falar, que é a questão da inteligência artificial, né? O uso inteligente da inteligência artificial. A gente não pode ficar escravo dela. A gente, como vocês falaram, a importância de um bom diagnóstico, de um bom exame físico, e eu fico muito feliz quando o aluno fala isso, né? Porque a gente não quer que o aluno entre nessa onda, né, que faz com que você não pense, não raciocine clinicamente. E é muito importante isso. Então, saiam daqui sempre com essa ideia. No outro dia, no Dia dos Médicos, eu recebi uma mensagem que eu acho bem interessante, vou contar aqui. Parabéns para aquele que estuda 6 anos para estudar a vida inteira. Então é isso, né? Quando a gente se propõe médico, a gente sabe que vai estudar a vida inteira. E é isso que a gente precisa ter em mente para fazer sempre um bom cuidado do nosso paciente. Então, assim, fiquei muito feliz, muito, muito alegre. Eu gostaria de fazer umas perguntas aqui, mas acho que não vai dar mais tempo, não, já está fechando, né? Mas rapidamente, Érica, sobre o Zolgensma, ele é um remédio considerado mais caro do mundo, né? Mas fica em torno de 2 bilhões de dólares, não é isso? Uhum. Isso. Né? E aí, como é que
no SUS você disse, ainda não está incorporado, né, ao SUS. Mas como é que no privado os planos de saúde aceitam pagar isso? Como é que é isso? Fala um pouco para a gente, rapidinho, só para a gente acabar. Teoricamente, quando é aprovado, está autorizado pela Anvisa e pelo PCDT, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer a medicação. Ele tem até 10 dias para fornecer quando é feito o diagnóstico. Então, o SUS, só que o que acontece é que, se eles não fornecem, a família entra com um processo judicial, e o SUS geralmente é por processo judicial também que eles conseguem os urgências. Aliás, na grande maioria das vezes, né? Eu imaginei que, se de uma forma geral, medicações caras, a gente precisa ter esse recurso, que é lamentável, podia não ser assim, né? Mas... Pois é. E o que eu achei interessante, né, que foi realmente uma inovação na medicina, e eu voltei agora, né, do congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, e agora as doenças monogênicas, os tratamentos estão sendo todos focados em terapia gênica, usando o vetor viral, a AV9, levando também, carreando o gene para modificar o que não está funcionante, né? Então, assim, agora vai deslanchar a medicina da Letícia, do Pedro, da Júlia, e a nossa também, né? Que eu também não estou tão velha assim, mas claro, é muito realmente incrível. É incrível. É uma nova era, né? Uma nova era. Ok, gente, olha, parabéns, muito obrigada. Maria Marta, mais uma vez, muito obrigada aí por esse apoio que você me deu hoje. Eu estava assim, muito ansiosa, porque eu não sabia nem se eu podia estar aqui agora, né? Porque eu estou vivenciando uma situação muito grave, mas consegui pelo menos aqui ouvir e me deliciar com esse bate-papo fantástico. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Será que haveria uma possibilidade das pessoas que possam, né, abrir a câmera? Eu sei que nem sempre isso é viável, para que a gente consiga tirar uma foto, mesmo que tenham babies juntos, não tem importância. Eu vi que a Mari também estava com o bebê junto. Olha lá, temos a Érica. A Érica também tinha bebê. Então, assim, quem puder abrir, eu vou tentar fazer, só que eu tenho que virar a tela 2 vezes, tá? Olha só, a neném de Mariana, pode ficar na tela, não tem problema, tá? Eu vou fazer uma, todos olhem para aí. E 1, 2. Oba, Pedro, beleza. Ó, eu tô tentando. Vai lá, Beth, tenta abrir, meu anjo. Espera aí, que eu tô tentando. Tô rindo. Não tô conseguindo. Eu preciso também. Beth. Isso. Entrei. Eu só preciso agora mudar a tela, porque tem gente na outra tela. Márcia Fernanda, Eduarda Neves, Ana Carolina Rubim, Márcia Guerra e Jussara Santos está sem tela. Todo mundo olhando. Isso aí. Pronto. Excelente. Gente, Beth, podemos finalizar então, né? Com certeza. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada ao Diego, que está sempre parceiro da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada por essa oportunidade. E um bom fim de ano acadêmico para os nossos ligantes, tá? Que saiam bem desse final de ano com as suas provas, essas coisas assim. Tá bom? Beijo para vocês todos. Boa noite. Boa noite, Feliz Natal.